Oiê, eu sou a Lari e hoje a gente vai falar sobre O Duque e Eu e sobre O Visconde que Me Amava, da Julia Quinn. Esses dois livros são os dois primeiros livros da série Os Bridgertons, que é uma série de romances de época que se trata sobre uma mesma família, que são os Bridgertons. E em cada livro, a Julia Quinn ela aborda um dos irmãos dessa família e, é claro, o romance no qual eles se envolvem. Vou falar sobre os dois primeiros aqui hoje, vou dividir as resenhas de dois em dois, porque esses livros acabam sendo bem curtinhos, livros bem rápidos de ser lidos, e eu acho que a gente aproveita melhor o tempo falando de dois em dois do que em um só. Então hoje a gente vai falar sobre o Duque que Me amava? Oi, tudo bom? do que eu e sobre o Visconde que Me Amava. Mas vocês podem ficar tranquilos porque não vai ter spoiler. O fato de eu estar falando do segundo livro também não vai afetar em nada, porque são duas histórias diferentes e eu vou deixar de lado as coisas que eu poderia falar que poderiam ser um spoiler. Então esses livros se passam no século XIX, ou seja, 1800 e pouquinho ali, na Inglaterra, em Londres, e é época de temporada que era quando as meninas elas iam pros bailes pra arranjar marido. Ficou bem feio o modo como eu falei aqui agora, mas é basicamente isso. Porque isso era algo muito importante naquela época e principalmente você arranjar um marido que fosse de um título maior. Também era preferível, então os rapazes e as moças dessa época eles frequentavam. Rapazes e moças, né? Bem senhora falando aqui. Eles frequentavam esses bailes que era pra conhecer as meninas que estavam ali em temporada, já estavam em idade de ficarem noivas e se casarem. E não pensem vocês que era maior de 18 anos, não. 16, 17, tu já tá ali, ó, na pista pra negócio. Ou até menos. O Duque e Eu vai contar a história da Daphne, que é a quarta irmã Bridgerton, e ela é a primeira mulher. E a Daphne tá ali já faz algum tempinho tentando conseguir um marido, só que aos olhos dos homens que frequentam os bailes, ela não é uma mulher assim pra casar, e não é o que vocês estão pensando. Ela faz muito amizade com os pretendentes, ela não é considerada uma joia da temporada, ela não tem tanta beleza tradicional, aquela beleza esplendorosa que todo mundo prefere na hora de procurar uma mulher. Ela é bem normalzinha, então ela acaba ficando mais amiga dos pretendentes do que conseguindo um pra casar mesmo. Tanto por isso, quanto porque ela é uma pessoa bem amigável, gentil, ela é uma pessoa com quem você gostaria de fazer amizade, sabe? E se de um lado nós temos a Daphne, do outro nós temos o Simon Bassett, que é o Duque de Hastings. O Simon é o melhor amigo do Anthony, que é o irmão mais velho da Daphne. E ele é um cara com uns traumas muito pesados de infância, na verdade um trauma em específico que traumatizou ele pro resto da vida. E por causa desse trauma, ele se recusa a se casar, então ele é um libertino, assim como Anthony nesse livro. Significa que ele não quer casar, não quer ter filho, não quer formar uma família, e que fica com várias mulheres aí que também não querem isso, mas que com certeza são muito mais vistas de forma ruim do que ele. Mas é então que o Simon ele vai conhecer a Daphne em um baile que ele vai frequentar. E eu sei que eu disse que ele é um libertino que não frequenta bailes, que não quer se casar e tudo mais, mas ele foi por causa de uma amizade que ele tinha nesse baile, porque ele não podia recusar, enfim, e aí ele vai conhecer a Daphne e vai perceber que é impossível conter os sentimentos que ele vai começar a nutrir por ela. E a Daphne também vai começar a se encantar um pouco pelo Duque, mas ele não pode ficar com a Daphne porque ela é irmã do seu melhor amigo, então ele não pode desonrar ela, porque ele tem um código de honra a seguir, porque seu melhor amigo ia matar ele, basicamente, se ele desonrasse a Daphne. Basicamente isso. Então ele tenta da melhor maneira possível ficar longe da Daphne, mas ele vai começar a perceber que não vai estar funcionando muito bem aí. E aí vai acontecer também um acordo nesse livro entre os dois, que eu não vou falar mais sobre porque já é um pouco mais pra frente, pode ser um spoiler. Uma das coisas que mais me encantaram nos livros dos Bridgertons até agora foi a forma como a Julia Quinn ela consegue aprofundar a história ao mesmo tempo em que ela coloca elementos muito engraçados nela. Tanto aqui como no próximo livro, e acredito que pelos outros também, nós temos as chamadas Crônicas da Sociedade de Lady Whistledown, que é uma mulher misteriosa que escreve sobre a sociedade, sobre as meninas que estão em temporada e sobre os erros que elas cometeram, enfim, tudo isso de forma muito engraçada, tipo um jornal de fofocas mesmo. E ninguém sabe quem é essa mulher, e todo começo de capítulo ela fala alguma coisa, sabe? Tem um trechinho dela falando, um trechinho do jornal do dia, ou do dia anterior, ou do dia posterior, enfim, é muito engraçado. E uma outra coisa que me fez rir muito aqui nesse livro também foi a Daphne, porque ela é uma mulher muito inocente, como as meninas costumavam ser naquela época, né? Ela é muito inocente sobre as relações que acontecem no casamento, e isso leva uma cena que é muito engraçada, é uma das mais engraçadas do livro pra mim, se não a mais engraçada. E toda essa característica
própria dela faz o livro ser ainda mais especial, ainda mais divertido. Mas saindo da parte engraçada, a Julia Quinn também faz um trabalho ótimo na hora de construir personagens. Eu fiquei com uma emoção muito grande pela história do Simon. Eu me emocionei muito com a história dele, porque ela é muito bem feita e tem um sólido motivo pra ele não querer se casar, pra ele não querer construir uma família. Um motivo muito triste, sim, mas um motivo muito bom, e é tudo isso que a gente pede de um bom personagem com uma história triste. As únicas coisas que eu não gostei tanto foram alguns diálogos que eles acabam sendo repetitivos quase que da mesma forma na hora de tratar de um certo assunto ali. No começo eles falam sobre aquilo e aí depois parece que no final eles estão falando sobre aquilo também, mas parece que é da mesma forma. E assim, não me incomodou eles terem continuado falando sobre o assunto porque era importante continuar falando sobre o assunto, mas eu acho que a forma com a qual isso foi feita não foi das melhores. Mas tudo bem, é uma coisa assim que dá pra super passar batido, só eu que sou meio crítica mesmo, sou betida crítica mesmo. E uma outra coisa também foi o fato do romance deles ter acontecido só um pouquinho, só um tiquinho, só esse tantinho assim, rápido demais. O que não quer dizer que não tem uma base, que eles não são um casal bom, que o romance deles não é bom. É só que eu queria mais, sabe? Quando você fica com um gostinho de quero mais daquilo. Bom, é isso pro Duque e eu, gente. Agora a gente vai falar sobre o Visconde que me amava, tá? De novo, sem spoilers. Surpreendentemente, eu gostei mais do Visconde que me amava do que do Duque e eu. O que não quer dizer que eu acho um melhor do que o outro, foi só algo que me apeteceu mais, porque esse é um romance mais estilo cão e gato. Esse foi um dos motivos, talvez não o único, na verdade com certeza não o único, porque a Julia ela continua com as partes engraçadas, inclusive eu não me lembro de livros que me arrancaram risadas tão facilmente quanto esses aqui. E o Visconde que me amava vai contar então a história do Anthony Bridgerton, que é o filho mais velho da família, o responsável por cuidar deles ali, já que eles têm apenas mãe e o pai deles morreu já faz um tempo, então ele é o homem da casa ali. O Anthony também tem um trauma aí que ele carrega pela vida dele, mas ele sim quer se casar. Só que ele tem uma condição, a noiva dele, ele não pode amar ela, ele não pode gostar dela, ela tem que ser uma pessoa bonita, tem que ser aceitável, ele pode até ser amigo dela, mas ele nunca poderá se apaixonar por ela. Isso tudo porque ele tem medo de machucar essa pessoa, porque ele acha que ele vai morrer muito cedo, porque o pai dele morreu cedo. Enfim, é esse o trauma dele, não é spoiler, tá, gente? Porque desde o começo já falam sobre isso. Então o Anthony tá aí em busca dessa esposa aí que ele não vai amar, mas que ele vai conseguir conviver com ela e ter filhos com ela, porque sim, ele quer passar o viscondado, acho que é assim que fala, pra frente. E aí ele vai começar a cortejar a Edwina Sheffield, que é a menina mais bonita da temporada, a moça mais incrivelmente linda e exuberante, maravilhosa da temporada, que todos os caras querem ela pra esposa, e ele vai começar a cortejar ela. Só que embora ela seja tão bonita, tão linda, tão maravilhosa, o Anthony não consegue ver ela como uma pessoa por quem ele se apaixonaria. Então ele acha que ela é a pessoa perfeita pra ele fazer isso. Só que a irmã dela, que é a Kate Sheffield, ela não vai deixar isso acontecer tão fácil, porque ela não quer um libertino ou um ex-libertino se casando com a irmã dela. Ela quer alguém por quem a irmã dela se apaixone, por quem ela sabe que vai cuidar dela de forma correta e amar ela de forma correta. Mas aí vai acontecer que o Anthony vai acabar tendo umas faíscas ali de sentimentos que vão despertar pela Kate, que de novo é uma garota bem comum e que do lado da Edwina eles dizem que não é nada demais e que ninguém gostaria de se casar com ela porque ao lado da irmã dela ela é totalmente ofuscada, mas o Anthony não vê isso, ele vê ela, apesar de brigar muito com ela, apesar deles se afinetarem muito, apesar deles brigarem demais, apesar de eles não poderem se ver no mesmo cômodo, que eles já estão ali discutindo sobre vários assuntos, e é por isso que é um romance cão e gato. Apesar de tudo isso, o Anthony vai perceber um sentimento por ela aí, do qual ele vai lutar contra, claro. Os dois livros são muito sobre amor, mas esse daqui eu acho que tem um poder maior, porque ele fala sobre o poder que o amor tem, sabe? Meio que o poder de cura que o amor tem, como você ter uma pessoa ao seu lado que te ama e que te ajuda e que entende os seus medos, pra quem você pode desabafar e a pessoa vai entender e não vai te julgar. É muito sobre isso, é muito sobre você superar traumas também, superar medos. Eu achei a forma com a qual ela lidou com o trauma do Anthony aqui
melhor até do que a forma como ela lidou com o trauma do Simon. E ela diz nas notas finais também que ela faz esses personagens que são incríveis e maravilhosos, mas que eles têm os seus problemas porque ninguém gosta de ler sobre um personagem chato, um personagem que é perfeito. E é totalmente verdade isso. Quis aplaudir ela quando eu li aquilo ali, porque é a mais pura verdade. Ninguém gosta de ler sobre pessoas perfeitas porque ninguém é perfeito. Então até agora eu tô gostando muito desses personagens que ela tá criando, esses personagens tridimensionais, esses personagens que tem muito pra mostrar de si na história, que não é apenas um romancezinho que eles se beijam e aí eles se apaixonam. Não, eles são pessoas que têm problemas e isso é sobre o problema deles também. Uma outra coisa que eu gostei bastante também foi a família mesmo dos Bridgertons. No segundo livro tem uma cena ali deles jogando um jogo que agora eu já até esqueci o nome, e que é muito engraçada e é muito legal ver o jeito com o qual eles se interagem entre si. E essa é uma das partes mais legais do livro também, a família dos Bridgertons, além do romance, além dos personagens tridimensionais e além das partes engraçadíssimas que eles têm. Bom, pessoal, era isso que eu tinha pra falar sobre os 2 primeiros livros da série Os Bridgertons aqui hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado e tenham sido incentivados a ler essa série maravilhosa, que eu pretendo continuar logo e fazer mais as outras resenhas aqui pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, não se esqueçam do like aqui embaixo, que me ajuda na divulgação do canal, e se inscreve aqui embaixo também se você é novo por aqui. Comenta aqui embaixo pra mim qual o seu romance de época preferido, ou se você já leu a série dos Bridgertons, se você já leu algum livro da Julia Quinn, gosta mais de alguma outra série e me recomenda. Foi isso, pessoal, tchau, até o próximo vídeo.